Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não vou perguntar ao professor Mário Centeno se sente à vontade, como já ouvi aqui fazer, se sente à vontade para ser governador havendo uma maioria no Parlamento contra. É evidente que sente, porque ou pelo menos sente-se à vontade havendo uma maioria que diz que é contra. Contudo, eu acho que é necessário relembrar aqui alguns factos que, pelos vistos, estão esquecidos da cabeça, não do professor Mário Centeno, mas de alguns dos senhores deputados. Facto 1. Houve uma maioria neste Parlamento que aprovou, na generalidade, um determinado projeto de lei sobre regras de nomeação do Governador do Banco de Portugal. Ponto 2. Se esse projeto, que é o do PAN, fosse aprovado apenas na parte que toca à consagração de incompatibilidades ou fosse aprovado apenas na parte que toca a pareceres, a sua nomeação, de acordo com o que cada partido está aqui a dizer, seria impossível. Fazer esta audição antes que o Parlamento tenha o poder de terminar esse processo legislativo ou deixar que a sua nomeação aconteça antes do processo legislativo estar terminado, significa que a sua nomeação se torna possível. No caso concreto, essa audição aconteceu antes do processo legislativo estar terminado por causa do voto de vários partidos. Nessas votações, há 2 partidos que votaram a favor, na generalidade, desta legislação, o PSD e o Bloco, mas que depois se abstiveram, tornando possível que o senhor seja nomeado antes da legislação estar em vigor. E, portanto, se há alguém nesta história que está a mentir, ou se há alguém nesta história que diz uma coisa, mas depois faz outra, não sou eu. Não sou eu. E a senhora deputada Mariana Mortágua pode gritar tanto quanto quiser. É corresponsável e vai ser corresponsável pela nomeação do professor Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, viabilizou-a com o seu voto. E isto vai ser verdade nos próximos 5 anos. Quer goste, quer não goste, também já viabilizou. Tanta coisa do PS que mais uma menos uma não há de fazer grande diferença. E, portanto, como diria o Sr. Deputado Fernando Anastácio, naquilo que se transformaria no mantra desta audição, é a vida, não é? Não deveria ser, mas aparentemente em Portugal o PS manda e os outros partidos mais ou menos obedecem, ou pelo menos vários, não querendo parecer que obedecem, na realidade fazem a vontade. E, portanto, eu acho que há aqui um certo jogo de espelhos que eu creio que o professor Mário Centeno também compreende e por isso é que se sente à vontade. Gostava de saber o seguinte, e é importante que isto fique para memória futura. O Sr. Professor Mário Centeno, enquanto Governador, vai ser responsável pela estabilidade do sistema financeiro, cujos problemas o Sr. Professor Mário Centeno, enquanto Ministro das Finanças, garantiu que estavam resolvidos. E, portanto, em relação a algumas coisas, eu gostava de saber como é que vê o panorama atual. Primeira questão, e muito importante, com a pandemia e com as moratórias, quer as que foram aprovadas, quer muitas dos que os bancos puseram em andamento, os últimos dados que conhecemos é que 22% do crédito total estava abrangido pelo regime de moratórias. Estamos a falar de cerca de 39 mil milhões de euros, o que corresponderia a capital e juros não pagos de 3.400 milhões de euros. Eu gostava de lhe perguntar que efeitos é que prevê que a pandemia, que é sem dúvida inesperada, terá no sistema financeiro. Que efeitos é que terá o facto de o Governo ter decidido que grande parte do apoio à economia se faria através do sistema financeiro e através de crédito bancário, o que obviamente eu ouvi vários partidos dizerem que os bancos iam ter muitos créditos, muitos lucros por causa dos créditos que estavam a dar durante a pandemia. Eu acho que o risco é que os bancos venham a ter muito crédito mal parado, precisamente por causa desta política. Eu gostava de saber como é que vê tudo isto, porque eu acho que esta é a questão mais atual e é provavelmente aquela que terá mais impactos. Em segundo lugar, eu gostava também de saber, em relação ao Montepio, foi muito discutido ao longo dos últimos anos. Já houve a separação, e isso já leva alguns anos, entre o banco e a associação mutualista. A última coisa que sabemos é que foi exigida à associação mutualista que registasse um banco por um valor diferente daquela que desejava, o que levou a prejuízos no valor de 400 milhões de euros. Eu gostava de ter a garantia, conhece bem o sistema financeiro, de que isto não vai ser um problema para a estabilidade do sistema financeiro no futuro. Muito obrigada.
Os efeitos do sistema financeiro, no sistema financeiro da pandemia, são significativos. As respostas que têm sido dadas a nível europeu e também em Portugal, que começam, obviamente, pelas garantias públicas aos créditos, passam pelas moratórias e pela forma como elas foram desenhadas, permitirão acomodar uma parte significativa desses impactos. Nós temos que perceber que estamos numa crise temporária, que ela será tão mais temporária quanto estivermos preparados para agir e tomar decisões económicas e financeiras quando a economia voltar a retomar ao longo dos próximos meses. O sistema bancário tem que estar, obviamente, pronto para essa resposta. Os apoios diretos que os Estados e o Estado português têm dado às empresas são, obviamente, importantes. Naquilo que é o instrumento de recuperação europeu, há 300 mil milhões de euros, expectavelmente, destinados a injeções de capital nas empresas. Portugal tem que fazer parte, obviamente, deste processo e isto são todas as almofadas que vamos criando para acomodar um impacto que é, obviamente, significativo. Muito obrigado.